Amém? Amém. Aleluia. Glórias ao Senhor. Bom estar de volta. Dessa vez não fez tanto frio quanto a última vez. Na última vez nós fomos surpreendidos. Frio na Bahia. A gente não achava que fazia frio na Bahia, mas está gostoso, está fresquinho. O povo de Vitória da Conquista é um povo abençoado pelo frescor das estações. E enquanto continuamos bendizendo ao Senhor, por favor, abra a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 4. Nós vamos buscar cooperar com os propósitos da liderança local, de estarmos trabalhando naquilo que nos ajuda a permanecer ligado, conectado ao Senhor Jesus, ao Pai, ao Filho, à glória de Deus. Vamos começar lendo o versículo 1 e depois nós seguimos com a leitura. Mateus capítulo 4, a partir do versículo 1. Diz-nos assim a sua palavra. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E essa é a primeira vez que o diabo é mencionado no Novo Testamento. E logo de início, contrariando aquilo que alguns ouviram uma certa pessoa de evidência dizer na TV, contrariando essa pessoa, nós vemos aqui a Bíblia dizendo, nos mostrando que o diabo existe sim, que ele é real, o diabo existe. E o texto, na sequência, ele vai continuar nos mostrando que ele é um ser autônomo, ou seja, que ele tem uma agenda pessoal. O texto vai mostrar para a gente que o diabo é um ser inteligente. Aliás, ele tem muito mais conhecimento, do que todos nós. Eu tenho uma certa dificuldade de dizer que o diabo é burro, porque isso leva as pessoas a baixarem as suas guardas, a subestimarem o inimigo. E isso é perigoso, porque muitos foram os reis, muitas foram as nações que sucumbiram, porque os inimigos foram subestimados. Ele pode ser um louco, mas ele é inteligente. E Jesus, o Senhor, ele é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado justamente pelo diabo, pelo inimigo. E que espírito foi esse? Um pouquinho antes, ali no versículo 16 do capítulo 3 de Mateus, logo depois do batismo de Jesus, a Bíblia nos mostra que o Espírito de Deus, o Espírito Santo desceu sobre ele, e o mesmo Espírito que desceu o levou para ser tentado pelo diabo. Por mais estranho que isso possa parecer, foi necessário que Jesus passasse pela tentação no deserto. O texto lá em Marcos, no capítulo 1, versículo 12, ele vai complementar dizendo que logo depois do batismo, o Espírito Santo impeliu Jesus para o deserto. Ele foi quase que arrastado para lá. Foi algo proposital, foi algo necessário. Jesus, ele tinha que ir para o deserto para ser tentado pelo diabo, pelo inimigo. Eu não sei quanto aos irmãos, mas para mim fica muito complicado eu não fazer a pergunta: por quê? Por que Jesus teve que ser tentado
pelo inimigo. E eu gosto de crer que nós encontramos a resposta na sequência do texto. Inclusive essa mesma sequência, ela é contada também nos livros de Marcos e Lucas. E nos três relatos bíblicos, desses três relatos de Mateus, Marcos e Lucas, a Bíblia, ela faz questão de nos mostrar que é logo depois de Jesus passar pela tentação, que ele então começa o seu ministério de pregação, cura e libertação. Todos os textos que falam sobre a tentação de Jesus no deserto, logo em seguida eles vão nos mostrar que Jesus só começou a pregar o Evangelho depois de ter sido tentado pelo inimigo. Eu gosto de crer então e dizer que Jesus, o Senhor, ele teve que passar pela tentação porque ele precisava ser aprovado antes de começar a exercer o ministério ao qual ele havia sido chamado. Antes de Jesus dar o início à sua missão, Jesus, o Senhor, ele precisava primeiro ser aprovado. É como se o Senhor ele precisasse passar, como se ele tivesse que passar por uma prova, por um teste. Mas havia necessidade. Jesus precisava ser provado. Um pouco antes, no versículo 14 do capítulo 3 de Mateus, nós vamos perceber uma certa dificuldade da parte de João Batista em ter de batizar a Jesus, porque ele entendia que era Jesus quem devia batizá-lo e não ele batizar ao Senhor. Mas aí no versículo 15 o Senhor responde a João Batista: deixe assim por enquanto, porque convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. Para cumprir toda a justiça, para fazer com que a justiça fosse cumprida. Mas Jesus precisava ser batizado? Precisava ser batizado? Não. Por que não? Porque o batismo de João Batista era um batismo de arrependimento. E Jesus, o Senhor, não tinha nada para se arrepender. Nada. E será que o Senhor, da mesma maneira, precisava passar por um teste para saber se ele tinha aptidão para ser, capacidade para ser o Messias? E a resposta também é não. Deus sabia, e Jesus, o Senhor, sabia quem ele era e do que ele era capaz. Mas fazendo assim, Jesus, o Senhor, estaria cumprindo com toda a justiça. E é como acontece com os médicos, é como acontece com os advogados, com até mesmo os pastores. Antes de receberem um certificado, uma permissão, eles precisam passar por um teste, por uma prova de aptidão, para ver se eles têm condições de exercer determinada função ou não. É assim que funciona a justiça. Isso nos leva à grande questão. E qual é a grande questão? A grande questão é que todos nós temos uma missão. Todo ser, especialmente todo cristão, tem um papel a cumprir, um chamado a cumprir. E porque você tem um chamado, porque todos nós temos uma missão, se você ainda não foi levado a passar pelo teste de aptidão, você vai ser. Se você ainda não foi, você vai ser levado, você vai ser impelido a ser tentado pelo inimigo, justamente por causa do seu chamado, por causa da sua missão. E se você já passou pelo teste, você já passou pelo teste. Qual foi o resultado? Versículo 2 em diante, do mesmo capítulo 4 de Mateus.
E depois de jejuar 40 dias e 40 noites no deserto, Jesus teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhes todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. E agora nós vamos analisar as questões do provão. E a grande bênção é que nós vamos receber todas as respostas, tudo gabaritado pelo Senhor. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, o lado humano do Senhor ficou bastante evidente. Teve fome. Jesus era o Filho de Deus, Jesus era Deus, mas também era homem, e esse é o grande mistério, o milagre da divindade e humanidade de Jesus. E o seu lado humano, então, ele ficou em evidência, depois de 40 noites e dias sem comer. E foi justamente por causa do seu lado humano que Jesus, o Senhor, precisou ser tentado, aprovado. Foi necessário ele ser tentado por conta da sua humanidade. Mas algo que deve ficar muito claro é que ser tentado não é sinal de fraqueza. Ser tentado não é sinal de fraqueza. E tem que ficar muito claro também que ser tentado não é pecado. Ser tentado não é pecaminoso. Cair na tentação, se entregar à tentação, é que é pecaminoso. Mas ser tentado não. A tentação é o teste. A tentação é a prova. E Satanás aqui, ele prova a sua inteligência buscando atacar 3 áreas na estrutura humana. Ele usou a mesma estratégia em Jesus, ele usou a mesma estratégia que ele usou no jardim do Éden, ao tentar Eva e Adão, no deserto, na hora de tentar a Jesus também. Ele não mudou de tática, de estratégia. Por favor, abra a sua Bíblia em 1 João no capítulo 2, 1 João capítulo 2, e leiam comigo o versículo 16. 1 João, lá no finalzinho da Bíblia, capítulo 2, versículo 16, diz que tudo o que há no mundo, tudo o que existe no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo, procede do maligno. Porque tudo o que existe no mundo, a concupiscência da carne, que é a cobiça da carne, a concupiscência dos olhos, que é a cobiça dos olhos, e a soberba da vida, não vem do Pai, mas vem do maligno. Abra por favor a sua Bíblia em Gênesis no capítulo 3.
perceba o versículo 6, primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 3, versículo 6. E perceba que na tentação de Eva e Adão, a Bíblia, ela vai nos dizer que o fruto da árvore parecia o quê? Agradável ao paladar, que era atraente aos olhos, e além disso era desejável para dela se obter conhecimento. Agradável ao paladar, concupiscência da carne, cobiça da carne, desejo da carne. Atraente aos olhos, concupiscência dos olhos, cobiça dos olhos, e desejável para dela se obter conhecimento. Soberba da vida, orgulho. Por quê que era agradável para dela se obter conhecimento? Porque eles conheceriam o que Deus conhecia. Eles seriam como Deus, seriam iguais a Deus. Essa era a tentação. Então nós percebemos que desde o início da criação, o diabo ele atacou, ele tentou o homem nessas três áreas, e durante milhares e milhares de anos ele obteve muito sucesso, e não tinha por que ele mudar de estratégias na hora de tentar ao Senhor no deserto. E o diabo então começou pela concupiscência da carne, pelos desejos da carne, pelas carências da carne, fome, e disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Quando nós estudamos o texto bíblico um pouco mais a fundo, nós acabamos percebendo que o diabo aqui, ele não estava questionando a identidade de Jesus como filho de Deus. Jesus aqui não estava sendo tentado a ter uma crise de identidade do tipo: ai, será que eu sou filho ou não de Deus? Não era isso. Jesus sabia muito bem quem ele era, muito bem. Na verdade, desde muito pequeno ele sabia que tinha algo de muito em comum com Deus. Lucas capítulo 2, versículo 49, depois que os pais do Senhor haviam ido para Jerusalém, era tempo de festa, de celebração, e Jesus então, os pais perdem a Jesus, e durante 3 dias eles passam a procurar pelo menino Jesus, e 3 dias depois eles o encontram aonde? No templo, trocando um papo cabeça, com os líderes, com os mestres da época. E Lucas 2:49, o Senhor diz a eles: por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu deveria estar na casa de meu Pai? Meu Pai. Existe muita profundidade nessa declaração do menino Jesus, mas ele tinha 12 anos e sabia que ele tinha algo em comum com Deus. E até mesmo no batismo do Senhor, antes dele ir para o deserto, para ser tentado, todos ali ficaram sabendo que Jesus era o Filho de Deus. Mateus capítulo 3, versículo 17, uma voz dos céus bradou: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. E portanto até o inferno ficou sabendo, e o próprio Senhor ouviu da boca do Pai, testificando que ele era filho. E nós sabemos muito bem que o Novo Testamento ele foi escrito em grego, e muitas coisas elas vêm a nós traduzidas de forma literal, sem interpretação, palavra por palavra. E esse ser no grego, diferente do nosso ser no português, ele não é um ser de pergunta, mas é um ser de afirmação, segundo os mestres. Se és filho de Deus, não é um questionamento, mas uma afirmação.
E talvez nós poderíamos compreender aquilo que o diabo disse aqui, como: já que és o Filho de Deus, Jesus, já que você é o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. E olhando desse ângulo, aqui nós percebemos que a tentação não foi sobre o ser ou não ser filho de Deus, mas a tentação foi sobre o interferir em como Jesus deveria agir, sendo filho de Deus. O diabo, justamente porque sabia que Jesus era filho, ele tentou fazer com que ele agisse por conta própria. Ei, Jesus, você é o Filho de Deus, você pode tudo, não está com fome? Transforma essas pedras em pães, faz o que a tua carne está precisando. Você está esperando o quê? Você é o Filho de Deus. E Jesus, justamente porque era filho, e o filho não faz aquilo que o pai não esteja fazendo, porque Jesus não via o pai transformando as pedras em pães, ele não caiu na tentação de fazer algo que não era da vontade do pai. Se não era hora de comer, não era hora de comer e ponto. Por mais faminto que estivesse, por mais que a carne estivesse precisando daquilo que estava sendo oferecido pelo diabo, se não era hora para o pai, também não era hora para o filho. E foi por isso então que Jesus respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, não apenas das necessidades viverá o homem, mas de toda a palavra, de toda a vontade que procede da boca de Deus. Sabem por que muitos falham em andar com o Senhor? Porque muitos vivem a cair, porque muitos falham em andar em santidade. Muitos falham porque são constantemente tentados a se preocuparem apenas com o pão. Se preocupam demais apenas com o pão. Muitos são tentados a se preocuparem apenas com as suas necessidades, com as coisas da terra, com o próprio umbigo. É o eu preciso, é o eu desejo, é o eu quero. Só que o Senhor é aquele quem nos diz que a principal preocupação do homem deve ser a vontade de Deus. A principal preocupação do homem deve ser a Ele, deve ser Deus. As nossas vidas devem girar em torno da vontade do Pai, como nós vimos ontem. E isso está de acordo com aquilo que Ele disse em Mateus no capítulo 6, no versículo 33, buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas, que estas coisas? As necessidades básicas de que ele estava falando, serão acrescentadas. Se nós nos preocupamos com as coisas de Deus, Ele se preocupa, Ele cuida das nossas. Se você cuida das coisas de Deus, Ele faz questão de cuidar das suas. É assim que funciona. Mas aí vem o tentador, ele vem e sussurra: o quê? Lá no fundo, o quê? Você crê nisso? O que? Você acredita nisso? O que? Buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. O que? Você acha que pão cai do céu? Olha, quem avisa, amigo é. É melhor você se preocupar, e muito,
com o seu pão. O quê? Não vai por aí não. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O quê? Quem avisa, amigo, é melhor você se preocupar e muito com o seu pão. Mas qual deve ser a nossa resposta ao inferno? Você e eu devemos responder que não só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra, de toda a vontade que procede da boca de Deus. Versículo 5, então o diabo levou a Jesus à cidade santa, Jerusalém, e colocou-o sobre o pináculo do templo, colocou Jesus bem alto no templo de Jerusalém. E chegou então o segundo round, já que Jesus não havia caído no primeiro, já que a concupiscência da carne, já que a cobiça da carne não fez Jesus cair, chegou o segundo round, o próximo round, e o diabo passou para a próxima tentação. E aqui foi a soberba da vida, o orgulho. Orgulho. E o diabo continuou. Ok, Jesus. Está escrito, você disse, né? Foi isso que você disse. Está escrito. Você gosta de usar a palavra, né, Jesus? Por mim, tudo bem. Por mim, tudo bem, porque eu também conheço a palavra. E deixa eu te dizer uma coisa: se és filho de Deus, já que és o filho de Deus, atira-te para baixo, porque está escrito. Você não é chegado na palavra? Está escrito: aos seus anjos dará ordens ao seu respeito para que te guardem, e eles te segurarão com as suas mãos, para que você não tropece em pedra alguma. Olha aí, Jesus, está escrito na palavra. Você não é chegado na palavra, você não gosta da palavra, você não conhece a palavra, então pula, pula, você vai ficar lindo demais na fita. E eu gosto de imaginar nessa hora aquele exército de anjos do inferno lá embaixo gritando: pula, pula, pula. Jesus, você vai ficar bem demais na fita, e todos vão ver, e todos vão saber que você é o Filho de Deus. E o exército de diabos lá embaixo numa só voz: pula, pula, pula. O triste é que não é difícil nós imaginarmos alguém pegando esse mesmo texto e pregando, porque está escrito na palavra de Deus, no Salmo de 91, nos versículos 11 e 12, que aos seus anjos Deus dará ordens a seu respeito para que te guardem, e eles te segurarão em suas mãos, para que você não tropece em pedra alguma. Oh, glória a Deus, aleluia! Vai nessa fé, irmão! Cuidado com os aleluias. O diabo distorceu a palavra de Deus, ele fez mau uso das escrituras para tentar a Jesus. Ele pegou um trecho, tirou o texto do seu contexto, tirou o texto da sua história e fez o que quis com o texto. Fez uma aplicação que não tinha nada a ver, e é muito triste nós vermos ainda hoje
O diabo usando muito a Bíblia para enganar o homem e levá-lo a um outro caminho. Toda heresia tem base bíblica e toda heresia tem muito cara de verdade. Muito cara de verdade. O diabo é esperto. Só que o Senhor, conhecendo bem a palavra de Deus, Ele conhecia pessoalmente a palavra de Deus. Ele não terceirizava conhecimento, Ele não deixava o conhecimento para o pastor, para outros. Ele pessoalmente conhecia a palavra de Deus, e porque Ele conhecia ela profundamente, Ele percebeu: opa! Isso daí não está fazendo sentido não. E olha, diabo, está escrito, você está me tentando através da palavra, está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. A melhor maneira de interpretar a Bíblia é usando a própria Bíblia, né? E o diabo traz uma palavra e o Jesus rebate com outra. O diabo queria ver se o orgulho faria com que Jesus tentasse ao Senhor. E como é que funciona esse negócio de tentar a Deus? Como é que funciona isso? Tentar ao Senhor é fazer com que Deus fique numa posição onde Ele tem que fazer aquilo que você quer que Ele faça. Tentar ao Senhor é colocar Deus na parede e dizer: olha, se não for assim, eu estou fora. A coisa não vai andar. Tentar ao Senhor é esperar que Ele faça algo, mesmo que não seja segundo a sua vontade. Em outras palavras, tentar ao Senhor é fazer dele servo e você Senhor. Mas esperar que Ele faça algo que Ele quer, né? Obviamente aí não é tentá-lo, né? Esperar que Ele faça algo que é segundo a sua vontade é fé. Aí é confiança, aí é esperança, aí é outra coisa, né? Quando é segundo a sua vontade, é fé, é esperança, é confiança. E versículo 8: levou o diabo ainda a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. A concupiscência dos olhos, a cobiça dos olhos era a última cartada do diabo. Ele levou a Jesus a um monte muito alto e fez o quê? Fez com que ele visse, fez ele ver toda a glória do mundo, toda a pompa, todas as riquezas, todos os povos. E em seguida ele ofereceu dar tudo a Jesus, tudo. O mundo estava nas suas mãos, mas o diabo abriria mão de todos os povos, de todos os reinos. Ele abriria mão de tudo em troca de apenas um simples gesto de adoração. Satanás é tão louco, ele tem tanto desejo de ser adorado, tanto desejo de ser igual a Deus, que em troca de um simples gesto, ele daria tudo o que estava diante dos olhos de Jesus. Eu não sei se nós imaginarmos, Jesus o Senhor, ele havia vindo ao mundo exatamente para estabelecer de volta o reino de Deus, para resgatar as pessoas da escravidão do pecado, e de repente é oferecido uma maneira muito mais fácil. É muito mais fácil para que esse reino fosse reestabelecido. E se a gente pensar, se nós pensarmos, seria um reino bom. Jesus seria um bom rei. Jesus traria paz, Jesus traria justiça, liberdade. Jesus faria com que a vontade de Deus fosse conhecida por todos os homens. E o melhor de tudo, Jesus não precisaria passar pela terrível
realidade da cruz. Jesus não teria de passar pela cruz. Que bênção! Ele não precisaria sofrer até a cruz. Só que Deus pensa muito diferente de nós. Os seus caminhos não são os nossos caminhos. E a justiça de Deus não é como a nossa justiça. O fim não justifica os meios. O como você faz para alcançar um fim é tão importante quanto o próprio fim. Nós vimos ontem, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos tantos milagres. Mas o Senhor disse: afastem-se de mim, vocês que pensam que os fins justificam os meios. Embora estabelecer o reino de Deus na terra fosse algo importante para o Senhor, passar pelo caminho até a cruz era tão importante quanto o objetivo de ver o reino de Deus restabelecido na terra. E Jesus, o Senhor, para alcançar um fim, Ele não faria isso à custa do pecado. Jesus não estava nem um pouco a fim de pegar um atalho, de pegar o caminho mais fácil. E Ele nunca se dobraria diante de outro ser além de Deus, nem que fosse por um breve momento. E essa tentação então foi a gota d'água, porque logo em seguida Jesus, o Senhor, disse: retira-te, Satanás, basta, chega, essa foi demais. Onde já se viu eu me curvar diante de outro ser além de Deus? Onde já se viu eu me curvar diante de outro ser além do Pai? Retira-te agora, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele, porque somente Ele é digno, somente a Ele darás culto, somente a Ele renderás serviço, somente a Ele adorarás. E algo que me intriga aqui, eu não sei se intriga aos irmãos, por que Jesus, o Senhor, fez tanto caso com um simples gesto? Por quê? Que grande coisa, era só se curvar, né? Que grande coisa seria isso? Jesus, ele não tinha nenhum tipo de adoração, de admiração pelo diabo. Ele não admirava o diabo. O que seria uma simples, o que teria custado uma simples curvadinha? Seria um gesto vazio. Só que, mais uma vez, os seus caminhos e os seus pensamentos não são como os nossos pensamentos. E é o que tudo indica, para Jesus, o Senhor, um simples gesto de culto não podia ser desvinculado da própria adoração. O gesto não poderia ser separado da própria adoração. Por quê? Porque um simples gesto não pode ser desvinculado, separado da própria adoração. Porque a adoração tem a ver com proclamação. E proclamar é o que? É comunicar, é trazer verdades, comunicar verdades. Agora, será que a única forma de comunicação que existe é a verbal ou a escrita? Será que só existe comunicação quando falamos ou quando escrevemos? Ou será que o corpo também é capaz de expressar? Será que o corpo também é capaz de comunicar uma verdade? Será que o corpo fala? Será? O que eu estaria dizendo com o meu corpo no momento da adoração, onde todos clamam santo, santo, santo? O que estaria dizendo o meu corpo quando todos clamam santo, 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 santo é o Senhor, o Todo-Poderoso?
É o Senhor que era, que é e que há de vir. E o que estaria dizendo o meu corpo se na hora da adoração, enquanto todos clamam, Santo, 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 diria o meu corpo: o corpo fala, o corpo expressa, o corpo adora. E porque o corpo também comunica, porque o corpo também fala, todas as vezes que a Bíblia vai descrever um momento de adoração, por parte dos homens, por parte dos anjos, por parte de todos os seres celestiais, o que nós vemos? Nós vemos som, nós vemos dança, nós vemos festa, nós vemos corpo inclinado, corpo curvado, nós vemos corpo prostrado, nós vemos rosto no chão, nós vemos anjos se cobrindo com as asas. Mas o que não vemos é indiferença, é insensibilidade, é descaso com a glória. E porque Jesus sabia que era impossível separar o gesto da adoração, Jesus jamais se dobraria perante outro ser além de Deus Pai. E para finalizarmos, como é que nós vencemos as tentações que o diabo lança contra nós? Como é que nós podemos vencer assim como o Senhor venceu? O que é que você precisa? O que é que nos ajuda a nos manter conectados com a glória do Senhor? E isso quem vai nos ajudar é Lucas. Por favor, Lucas capítulo 4, versículo 1. Lucas vai nos ajudar a responder a essas perguntas. O que é que nos ajuda? Como é que nós vencemos como o Senhor venceu? Lucas capítulo 4, a partir do versículo 1, é bem simples. É bastante simples. Jesus o Senhor, ele havia sido batizado nas águas, e depois ele foi batizado, né? Logo depois ele foi batizado pelo Espírito Santo. E Lucas capítulo 4, versículo 1 vai dizer que Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão, onde fora batizado, e foi levado pelo mesmo Espírito ao deserto, e durante todos os 40 dias foi tentado pelo diabo. O que fez a humanidade de Jesus vencer a luta contra o diabo foi o fato de que Jesus estava cheio do Espírito Santo. Jesus estava cheio de Deus. Ele estava cheio de Deus. Jesus não foi para a batalha de mãos vazias, não. Ele foi terrivelmente armado. Ele foi armado até os dentes. Ele estava cheio do Espírito Santo. E porque Jesus estava cheio do Espírito Santo, Jesus não foi para o deserto para ver se suportaria os ataques do inimigo. Oh, coitadinho, não! Porque ele estava cheio do Espírito Santo. Ele foi ao deserto para dar uma surra espiritual no diabo, porque ele estava cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. Não havia como ele perder para o diabo. Ele estava cheio de Deus. Ia ser um massacre. E a Bíblia nos diz
ela nos diz que estamos em constante guerra e que existe uma ameaça da parte do inimigo. Ele só está esperando um momento para nos tragar. Estamos em guerra, mas tem muito soldado indo para a luta sem estar armado e devidamente protegido. E ir para a batalha sem estar cheio do Espírito Santo é insanidade espiritual. Jesus, o Senhor, Ele só foi para o deserto enfrentar a Satanás depois que ficou cheio do Espírito Santo, depois que foi capacitado pelo Deus Espírito Santo. E Jesus, o Senhor, só cumpriu toda a sua missão porque Ele viveu cheio. O homem Jesus viveu cheio do Deus Espírito Santo. Se você pensa que pode servir a Deus sem estar cheio do Espírito Santo, não pense que você irá muito longe antes de levar uma surra do inimigo. Ele só foi para o deserto devidamente armado, protegido, cheio de Deus. E como é que nós fazemos para ficarmos cheios do Espírito Santo? Como é que alguém se enche de Deus? Isso é simples também. 3 coisas. Lucas capítulo 3, versículo 21. Primeira coisa, Lucas 3, 21. Quando todo o povo estava sendo batizado nas águas, Jesus também o foi. E enquanto ele estava orando, então o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele, o encheu e o capacitou. Em Pentecostes, os 120 discípulos estavam ali reunidos, e enquanto eles estavam orando, o Espírito Santo tomou aquele lugar e os encheu de tal forma que eles nunca mais foram os mesmos. Quer se encher do Espírito de Deus, quer ser cheio do Espírito Santo, gaste tempo com Deus em oração. Ganhe tempo com Deus em oração. Ninguém gasta, ninguém perde tempo com Deus em oração. Ganhe tempo com Deus em oração. Segunda coisa, toda a argumentação de Jesus contra o diabo teve resposta, teve base na palavra de Deus. Jesus conhecia a palavra, Jesus gastava tempo, ganhava tempo conhecendo a palavra de Deus. Quer ser cheio do Espírito Santo? Conheça, ganhe tempo conhecendo a palavra, lendo a palavra, tendo comunhão com Deus através da sua palavra. Em terceiro lugar, quer ser cheio do Espírito Santo? Pratique a palavra. Não basta apenas conhecer. Jesus não apenas conhecia a palavra, mas ele vivia a palavra. Ele vivia correspondendo à sua vontade, como nós vimos ontem. E uma vez, certa vez, ele estava com os seus discípulos, e ele disse a eles que a sua comida era o quê? Era fazer a vontade do Pai. Fazer a vontade do Pai era comida, era alimento de Jesus. E o que é o alimento? O que o alimento faz? Alimento é aquilo que sustenta a vida.
Comida é aquilo que nos fortalece, alimento é aquilo que nos reanima, alimento é aquilo que gera crescimento, alimento é aquilo que nos enche. Quando você pratica a palavra, quando você pratica a vontade de Deus, quando você se alimenta fazendo a vontade de Deus, Ele vem e Ele nos enche, Ele te enche, Ele te enche. Experimenta fazer a sua vontade, para ver o que acontece com a sua alma, com o seu espírito, com o seu ser. Oração, palavra, obediência. Oração, palavra, obediência, comunhão, conhecimento e sujeição. Esse é o caminho, esse é o caminho, esse é o caminho para uma vida cheia, 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 cheia do Espírito Santo de Deus. Se você precisa estar cheio do Espírito Santo, levante-se do seu lugar. Se você deseja mais o Espírito Santo de Deus, levante-se do seu lugar. Se você tem fome, se você tem sede, se você crê, se você não aguenta mais, não aguenta mais. Em Efésios, no capítulo 5, a palavra do Senhor vai nos dizer que é pecaminoso nos embriagarmos com o vinho, que é pecaminoso nos embriagarmos com o álcool, e nós não teríamos nenhuma dificuldade, a igreja não tem nenhuma dificuldade de apontar os dedos sobre aqueles que estão influenciados. Não tem dificuldade nenhuma de apontar o dedo para aqueles que estão bêbados do vinho. Mas a igreja se esquece, muitos se esquecem que na mesma frase, que na mesma ordem, que existe um mandamento tão sério quanto a ordem de não se embriagar com vinho, porque a ordem é: não se embriaguem com vinho, mas sejam cheios do Espírito Santo. Não se embriaguem, não se embriaguem com o vinho, mas encham-se do Espírito Santo de Deus. Sabem o que a palavra está nos dizendo? Que tão pecaminoso quanto é o embriagar-se com o vinho, é o não se encher do Espírito Santo. Tão pecaminoso quanto é se embriagar do vinho deste mundo, é não se embriagar com o vinho dos céus. Mas o seu papel não é seu papel se encher, porque isso é Ele quem faz. É Ele, é papel dEle, é papel de Deus te encher. Mas qual é o seu trabalho? É um trabalho passivo. Você apenas deve permitir. Existe uma história que o Senhor quer escrever através da sua vida, uma história de eternidade, uma história de ressurreição, uma história de esperança. Ele deseja escrever essa história através de você. Mas não se engane,
Não se engane, você tem um inimigo. Não pare de vigiar, não abaixe a sua guarda. Esteja atento, esteja atento, esteja atento. Ele vai fazer de tudo para que você não viva os planos de Deus. Ele vai fazer de tudo. Ele fará de tudo. Ele vai colocar você em tantas provações. Oh, você vai passar, você vai passar, você vai passar. O filho passou porque você não passaria. Mas você não vai sozinho. É tempo, é tempo. É tempo de responder ao diabo. É tempo de responder a Deus. A Deus, a Deus, a Deus, a Deus. É tempo de parar de se preocupar apenas com o pão, apenas com as necessidades dessa terra. É tempo de parar de se preocupar apenas com o pão. E é mais do que tempo de nos atentarmos a toda palavra que procede da boca de Deus. E é tempo de nos humilharmos. É tempo de se humilhar, de se humilhar, de se humilhar, porque Ele resiste aos soberbos. Ele resiste aos soberbos, mas dá graça, dá graça, dá graça aos humildes, aos humildes, aos humildes, aos humildes, aos humildes. Oh, oh, oh. E é mais do que tempo, é mais do que tempo de tirar os olhos desse mundo, tirar os olhos desse mundo e colocá-los em Deus, e colocá-los no seu reino, na sua justiça. É mais do que tempo, é tempo, é tempo, é tempo, é tempo. O seu trabalho é descansar em mim. O seu trabalho é esperar em mim. Sou eu quem te enche, sou eu aquele que te enche. Confie, descanse, abaixe a guarda. E permita que eu toque a sua vida, permita que eu toque em você. Eu sou aquele quem leva a vitória, eu sou aquele quem leva a conquista. Sem mim nada, sem mim nada podeis fazer, podeis fazer. Mas eu não caí, mas eu não falei em línguas, mas eu não tive visões, mas eu não profetizei. Cuidado com as mentiras do inferno. Ele é aquele que vem dizer: tá vendo, não aconteceu nada. Você buscou, você clamou. Não permita que a mentira roube
o estado, roube a alegria, roube a esperança do seu coração. A mentira só tem poder se você dá ouvidos a ela. Cuidado. Ah, mas eu não senti nada, eu não tremi, eu não caí, eu não falei em língua. Será que eu estou cheio? Será que eu fui tocado pelo Espírito Santo? O se encher do Espírito Santo é uma ordem para todos. É uma ordem para todos. Nem todos falarão em línguas, nem todos terão visões, nem todos profetizarão, mas todos devem se encher do Espírito Santo. Mas o que nós sabemos do Espírito? O que nós sabemos do Espírito? Gálatas capítulo 5. Por onde ele passa, ele deixa um rastro perceptível. Por onde ele passa, por onde ele passa, ele deixa uma marca. Por onde ele passa, ele deixa amor. Por onde ele passa, ele deixa alegria. Por onde ele passa, ele deixa paz. Ele deixa longanimidade. Ele deixa fé. Ele deixa esperança. Esperança, esperança. Força, força, força. Ânimo, 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 ânimo. Agora sonda o seu coração. Sonda o seu coração, sonda o seu coração e renda a glória devida ao Deus Espírito Santo. Sonda o seu coração e perceba se no seu interior há esperança. Perceba se no seu interior há alegria. Perceba se no seu interior há amor, a paz, a paciência, a longanimidade, benignidade. Perceba. A alegria aí, a esperança aí, a fé, a entendimento, a amor, a compaixão, Então renda glórias ao Senhor. Renda glórias ao Senhor, porque Ele foi fiel à sua palavra. Ele encherá todo aquele que permite, todo aquele que busca, todo aquele que se rende. E entenda, a porção é diária. A porção que desceu hoje é para hoje. Mas não deixe de buscar a sua porção de amanhã, a sua porção de depois, e depois, e depois. O pão nosso de cada dia, tudo aquilo que precisamos para existir material e espiritualmente, dá-nos hoje, a cada dia, a cada instante, a cada hora, uma nova porção. O Senhor é aquele que nos ajuda a mantermos, a estarmos em Cristo, a estarmos ligados. O Senhor nos ajuda a desejarmos, o Senhor nos ajuda a buscarmos, o Senhor nos enche e nos capacita. O Senhor nos capacita a passar pela prova intactos, a passar pela prova por inteiro. O Senhor é quem nos capacita a atravessarmos a prova e chegarmos do outro lado cantando hinos de louvor, de alegria, de celebração.
Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigado, 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 obrigado. Obrigado, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Sabe como a gente percebe se a gente está cheio do Espírito de Deus, se Ele nos tocou, se Ele agiu? Né? Olha para o seu irmão, para a sua irmã que está do seu lado e perceba se ela está mais bonita, se ele está mais bonito, né? Se ele é mais agradável. Espírito Santo desceu, Ele agiu, Ele tocou. Dê um abraço segundo o desejo, segundo o Espírito. Um abraço segundo o amor, segundo a alegria, segundo a paz, segundo a esperança. Receba a sua porção de hoje. Mas não deixe de buscar a sua porção de amanhã. Glória a Deus, glória a Deus.